Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou gravando essa videoaula aqui porque alguns de vocês estão vendo movimentos circulares e eu vou trabalhar tudo de movimentos circulares com vocês para vocês compreenderem os conceitos e também compreenderem como que eu realizo, ah, como que eu faço, né, a análise de certas questões, como que eu chego na resposta de certas questões. Bom, pessoal, como sempre, eu vou relembrar para vocês os nossos queridos movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, por que eu sempre estou lembrando desses caras? Porque eles são a base de todos os movimentos, tá bom? São a partir deles dois que nós conseguimos compreender todos os outros que nós vemos posteriormente. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós temos que a velocidade é um deslocamento percorrido em um intervalo de tempo, que sua velocidade, a velocidade média, né, de um objeto é a variação de espaço em um intervalo de tempo, e a equação horária do movimento é a tão famosa sorvetão. Posição inicial, posição final é igual à posição inicial mais a velocidade e um instante de tempo. Beleza? No MRU, o movimento retilíneo uniforme, a aceleração não existe. Portanto, o que varia aí, tá, é somente tempo. Beleza? Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, aí sim a aceleração vai existir. A aceleração é a velocidade em um intervalo de tempo. A aceleração média de um objeto, a variação de velocidade em um intervalo de tempo. E aí as outras equações são consequências dessas duas, tá? Nós temos que a equação horária da velocidade, certo? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A equação da posição de um objeto que tem essa ação da aceleração, tá? E, por último, a tão famosa equação de Torricelli. Beleza? Pessoal, a principal diferença entre esses dois movimentos, tá, é a aceleração. O que isso significa? Significa que em algum momento da trajetória que esse corpo estava fazendo, ele aumentou de velocidade ou diminuiu. E aí, para a gente saber as características desse movimento, nesse instante em que ele aumenta ou diminui a velocidade, nós temos que utilizar essas equações aqui. Se na questão ele só generaliza dizendo que um corpo percorreu uma determinada distância e que não houve a ação da aceleração, obviamente nós vamos utilizar esse conjunto de equações. E aí, quando nós falamos de movimentos circulares, a trajetória que um objeto esse objeto vai fazer é uma circunferência. Bom, então eu tenho um objeto aqui que está se movendo dessa forma, tá? E ele vai fazer essa trajetória circular aqui. Pessoal, nós conseguimos fazer uma relação aí, tá? Nós conseguimos compreender o movimento desse corpo a partir da relação dessas três grandezas aqui. O ângulo, o deslocamento sobre a circunferência e o raio dessa circunferência.
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós podemos descobrir o quanto que esse corpo se locomoveu, se deslocou sobre a circunferência, sabendo o ângulo que esse corpo fez com relação ao centro da circunferência e o raio dessa circunferência. Ou seja, quanto que esse corpo andou nessa circunferência, o ângulo que é formado pelo corpo e o raio da circunferência e o próprio raio da circunferência. Pessoal, algo extremamente importante, tá? Isso daqui mata muita questão de prova, porque muitos estudantes não se lembram que esse ângulo não pode estar em graus. Ele tem que estar o que a gente chama de radianos, que é a presença do π. E aí, vamos dar um exemplo aqui, tá? 180 graus é o que a gente chama de 1π. 360 graus são 2π. Beleza? Então, por exemplo, se 180 é o valor π, 90 graus. Não é 180 dividido por 2, então é π sobre 2. Beleza? 30 graus. Opa, não sei quanto é 30 graus, vou chamar de x. E aí, eu sei que 90 graus é π sobre 2. Então, como que eu faço para descobrir 30 graus em radianos? Meios por extremos. X. 90x é igual a 30 π sobre 2. E aí, eu vou ter que... Eu passo esse 90, tá? Dividindo. X é igual a 30 π sobre 90 vezes 2. Eu posso simplificar esses dois caras aqui, pessoal. Ó, corta esse zero com esse zero. X é igual a 1π sobre 3 vezes 2. Logo, 30 graus em radianos é π sobre 6. Pessoal, mais uma vez, eu não posso utilizar esse ângulo aí em graus. Por isso que vocês têm que fazer esse processinho todo aí. Ok? Então, equações do movimento circular, tá? Nós temos o movimento circular uniforme. E aí vamos lembrar, a aceleração não vai existir. Logo, nós vamos ter esse conjunto de equações que vocês estão vendo aqui, tá? Ó. Esse conjunto de equações pertence ao movimento circular uniforme. Percebam que essas duas equações aqui, ó, a primeira e a última, são muito parecidas com as equações que nós temos aqui, ó. A velocidade média e a função horária, tá? Porque é o seguinte, basicamente eu preciso só substituir velocidade linear por velocidade angular, que é esse W um pouco mais contorcidinho, né? mais arredondado, e distância ou deslocamento pelo ângulo. Beleza? Somente essa equação aqui do meio que ela é diferentona, tá? Que é uma relação, tá, pessoal, entre a velocidade angular e a velocidade linear. Existe essa relação aí, tá?
Felipe, o que é velocidade angular e o que é velocidade linear? Velocidade angular é o quanto é que esse corpo está girando, a velocidade que ele gira aqui, ó, tá? E a velocidade linear é o quanto que esse corpo pode, a rapidez que esse corpo pode andar em linha reta, certo? Então, essas são as duas diferenças entre essas duas velocidades. Velocidade angular, o quão rápido ou quão devagar um corpo gira, e velocidade linear, o quão rápido ou devagar um corpo anda em linha reta. Beleza? E aí, nós temos o movimento circular uniformemente variado. Aí, opa, agora, olha só, nós vamos ter a velocidade, a aceleração angular, tá? Que o conjunto de equações é extremamente parecido com o que nós temos aqui, ó. Certo? A única diferença, tá? Como eu já destaquei para vocês, é a relação entre a aceleração linear e a aceleração angular. A aceleração angular, que é essa letra aqui, a aceleração angular, tá? Que é essa letra chamada gama, e a aceleração linear. Pessoal, qual que é a diferença entre essas duas acelerações? A aceleração angular é é o quanto que um corpo aumenta ou diminui a sua velocidade, ou seja, o quanto que um corpo acelera no seu giro ou desacelera no seu giro, tá? E a aceleração linear é o quanto que um corpo acelera ou desacelera em linha reta, tá bom? Beleza. E aí, pessoal, eu não posso continuar falando de movimento circular uniforme ou então uniformemente variado sem falar da relação frequência-período. Pessoal, o que é período? Período é quando eu dou uma volta completa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E para vocês entenderem direito. Então, quando eu dou uma volta completa nesse quando eu dou uma volta completa em um movimento circular, então, uma volta completa, o tempo que eu demorei para dar essa volta completa, nós temos o período. Ou seja, período é o tempo que demora para se dar uma volta completa. Então, período é esse intervalo de tempo. Beleza? Pessoal, quando eu dou várias voltas, certo? Completas, eu vou ter a frequência. O que é frequência? É o número de voltas em um intervalo de tempo.
Pessoal, percebam que para o período eu falei que ele era uma volta e para a frequência eu falei várias voltas. Isso aqui é o pé da letra, tá? Isso aqui você tem que levar o pé da letra. Porque se você quiser trabalhar só com uma volta, basta você saber do período. Se você quiser saber várias voltas completas, né? Aí você vai para a frequência que esse corpo faz esse número de voltas. Beleza? E aí, percebam que se eu for dar só uma volta, eu posso dizer que o período é um intervalo de tempo para dar essa volta completa e que a frequência são quantas voltas? Uma em um intervalo de tempo. Opa, olha só, eu tenho intervalo de tempo aqui, então eu posso dizer que a relação da frequência com o período é inversamente proporcional, tá? E isso daqui serve para os dois lados. E o período é o inverso da frequência, tá bom? Então, sempre, o que que isso significa, tá, pessoal? O que que isso significa? Sempre que a frequência cresce, isso significa que o período está baixando. Ou seja, o tempo de dar uma volta está diminuindo a cada vez mais. Então, se eu dava uma volta completa em 3 segundos, eu fazia uma frequência. Se eu dou uma volta completa agora em 2 segundos, a minha frequência vai ser maior, porque eu diminuí o tempo. E obviamente que se o período aumenta, é porque a frequência diminui. Ou seja, se eu estou demorando mais tempo para dar uma volta completa, o número de voltas que eu vou dar também vai ser menor. Ok? Então, essa é a relação frequência e período. E aí, essa parte aqui, tá, pessoal? Eu não sei se todos vocês estão vendo. Caso vocês não estão vendo, obviamente vocês pulem essa parte, tá? Para as questões. Mas caso, eu acho muito difícil os professores de vocês não estarem demonstrando movimento circular sem transmissão de movimento. Por quê? Porque com o movimento circular nós conseguimos transmitir movimento para outros corpos, tá? E aí nós vamos analisar 3 casos. Normalmente só se demonstra 2, mas eu vou incluir um terceiro aqui, porque tem muita questão pegadinha que coloca esse terceiro caso e muito aluno cai nessas pegadinhas. O primeiro caso é uma correia comum para 2 rodas. Pessoal, o que é correia? Tá? Corrente, corda, uma linha, enfim. Qualquer coisa que ligue 2 rodas significa que vai ter essa transmissão de movimento. Pessoal, a característica é que essas 2 rodas, apesar de tamanhos diferentes, como vocês podem ver, tá? Elas vão se mover para o mesmo lado. E tem como consequência isso daqui, ó. As velocidades lineares serão iguais. Logo, velocidade, inclusive algo que era para ter falado anteriormente, né? Que como a velocidade angular é velocidade linear pelo raio, eu consigo colocar a velocidade linear como sendo velocidade angular que multiplica o raio. Outra questão, inclusive como consequência da relação frequência e período, é que se eu dou uma volta completa, deixa eu jogar isso aqui no papel anterior, tá? Se eu dou uma volta completa, logo
uma volta completa. Qual que é o ângulo, pessoal? 360 graus, que é a mesma coisa que 2π. E o tempo? O tempo é o período para uma volta completa. Logo, quando eu jogo na equação da velocidade angular, eu tenho que a velocidade angular é 2π sobre o período, ou que é o que é comum de aparecer em várias questões, que é o 2π vezes a frequência, tá? Essas duas relações aqui, elas são consequência direta dessa relação frequência e período, tá bom? Logo, olha só, eu tenho que aqui, ó, velocidade angular é isso daqui. Se eu expandir para cada um dessas rodanas, né, a roda A e a roda B, tá? Então eu tenho que ômega A vezes o raio de A é igual a ômega B vezes o raio de B. Ou seja, velocidade angular de A, o quão rápido ou quão devagar essa roda A gira, vezes o raio dessa roda, é igual ao quão rápido a roda B gira, vezes o raio da roda B. Beleza? O que foi que nós vimos agora? Que a frequência, né, a velocidade angular é 2π vezes a frequência, que multiplica o raio, logo fica assim, cada uma dessas equações. Pessoal, ó, manda embora esse 2π com esse 2π, logo eu chego à conclusão que a frequência que multiplica o raio de A deve ser igual à frequência que multiplica o raio de B. Pessoal, cuidado, tá? Cuidado que isso daqui tem algumas pegadinhas. Se os dois raios forem iguais, as frequências são iguais. Porém, se os raios são diferentes, logo as frequências também são diferentes. O que aqui significa, tá, pessoal? Isso significa que as rodas elas vão girar, elas vão fazer um número de voltas diferente aí. Beleza? Segundo caso, rodas unidas pelo mesmo eixo. Como assim? Significa que eu tenho uma roda aqui, ó, que no centro dela elas estão ligadas pelo centro. E aí, o que acontece? Elas vão girar com a mesma velocidade angular. Se elas giram com a mesma velocidade angular, aí nós vamos ter este caso aqui. Ok? As velocidades lineares sobre o raio de cada roda é igual entre si. Existe uma proporção aí. Beleza? Mesma questão de raciocínio da questão anterior. Se os raios forem iguais, as velocidades lineares serão iguais. Se os raios forem diferentes, as velocidades lineares serão diferentes. Beleza? E o terceiro caso, que é o que eu falei para vocês, que muitas questões colocam esse caso aqui, tem algumas pegadinhas, tá? Por quê? Porque de início, aqui, ó, são duas rodas que se tocam, né? Então, engrenagens, por exemplo, né? De início, elas estão se movendo no mesmo sentido. As duas setinhas estão apontando para o mesmo canto, para aqui para cima. Ó. Porém, se nós formos observar aqui, olha só, uma está apontando para cá, a outra está apontando para cá.
Mesma coisa aqui embaixo, tá? Ó, essa daqui está se movendo para cá, essa daqui está se movendo para cá, e aí agora sentido oposto também. Ok? Se lembrem que um giro é assim, beleza? Então, ele tem essas características aí. Então, quando essas duas rodas elas estão apontando no mesmo sentido, nós vamos ter uma velocidade angular total, que é a soma das duas velocidades angulares. Quando elas apontam para sentidos opostos, nós vamos ter a diferença entre essas velocidades angulares, tá? Então, mesmo sentido, sentidos diferentes. Beleza, pessoal? Então, agora é questão, tá? Questão, trouxe várias questões aqui sobre movimento circular. E vamos começar com uma que é a aplicação de equação, tá? Vai dizer o seguinte: um corpo descreve uma trajetória circular de raio 60 centímetros, com período igual a 4 segundos. Determine, letra A frequência. Então ele quer saber a frequência desse corpo. Simples, pessoal. A gente sabe que se o período é 4 segundos, nós podemos aplicar a relação período-frequência para descobrir. Frequência é igual a 1 e o valor do período, que é 4. 1 dividido por 4 vai ser, tá com 0 aqui e vírgula e 0 aqui. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Tá com 0 aqui. Se eu multiplicar por 5, 4 vezes 5, 20. Menos 20, 0. Então, frequência igual a 0,25 Hz. Pessoal, lembre-se de colocar a unidade de medida de cada um, tá? A unidade de medida da frequência é esse Hz, certo? Hertz. Uma homenagem a um cientista, então a primeira letra tem que ser maiúscula, tá? Letra B. A frequência angular em RPM. Pessoal, primeiro de tudo, o que é RPM? Tá? RPM significa rotações por minuto. Beleza? Então, rotações por minuto é a sigla RPM. Pessoal, se esse cara aqui faz essa quantidade de rotações em 1 segundo, quanto que ele vai fazer em 1 minuto? Ora, 1 minuto tem 60 segundos. Para descobrir a frequência em RPM, basta eu multiplicar pela frequência. Logo, 0,25 vezes 60. Tá? Pessoal, eu vou fazer algo bem mais prático. Tá? Eu vou pegar 1/4, que é aqui, ó. Vendo que a frequência aqui foi 1/4. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 60. Vai dar 60 dividido por 4. E isso daí vai dar 15 rotações por minuto. Beleza? Então, essa é a nossa resposta aí. Ah, Felipe, mas eu queria fazer por 0,25. Então, vamos fazer por 0,25. 0,25 vezes 60. Perceberam que eu coloquei o zero aqui fora da multiplicação? Porque eu baixo esse zero. 6 vezes 5, 30. Mais 0, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 0, 0.
Tenho dois números, depois da vírgula. Dois números vai ficar depois da vírgula. 15 RPM. Olha só, mesma respostinha, tá? Caminhos diferentes. Ok? Letra C. A velocidade angular em radianos por segundo. Opa, vamos lá. Radianos por segundo. Pessoal, como que eu acho a velocidade angular? O que eu tenho? Eu tenho o raio, 60 centímetros, e o período, 4 segundos. E agora eu tenho a frequência também, 0,25 Hz. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse cara aqui em metros, tá? 0,6 metros. Eu não vou utilizar ele nessa questão, mas já fica transformadinho aí em metros, beleza? Eu vou utilizar aquela relação que é 2π vezes a frequência. E aí, ó, eu sei a frequência, que é de 0,25, 2 vezes 0,25, 0,5 vezes π, e essa daqui é a minha resposta. 0,5 radianos por segundo. Beleza? Aí. Bom, letra D. A velocidade linear em metros por segundo. Então, se a velocidade angular é a velocidade linear vezes o raio, logo, velocidade linear é a angular vezes o raio. Substituindo os valores, eu vou ter 0,5 vezes 0,6. Então, onde é que surgiu esse 0,6 daqui, pessoal? Ó, transformei em metros, tá? Então, fazendo essa continha, 0,5 vezes 0,6 vai dar 6 vezes 5, 30. Vai 3 para cima, 6 vezes 0, 0, mais 3, 3, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0, 0, 3, 0, dois números depois da vírgula, velocidade linear é igual, aí falta um π aqui, né? Então, 0,3 vezes π metros por segundo. Tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, Felipe, por que você não tirou esse π daí ainda? Porque o que acontece? A questão em nenhum momento, eu vou colocar isso aqui até de outra cor para vocês entenderem. A questão em nenhum momento ela diz, considere π igual a 3. Ou então, considere π igual a 3,1. Ou então, considere π igual a 3,14. Tá? Se ele não fala isso, cara, deixa esse π aí, não mexe com ele. Tá? Tá quietinho no canto dele, então não mexe. Então ele vai ficar aí, velho, até a questão me dizer o valor de π. E aí eu mudo ele. Beleza? Se não entendeu a questão, volta o vídeo, tá? Tenta entender. Se ainda assim não conseguir entender, entre em contato comigo. E aí eu tento sanar. Caso não esteja no reforço, manda mensagem para mim. Caso você esteja no reforço, você diz, Felipe, olha, eu não consegui entender essa questão aqui. E aí eu tento explicar de uma forma, quem sabe até mais precisa. Beleza? Ok. A segunda questão que eu trouxe para vocês vai dizer assim, um móvel em movimento circular de raio 3 metros, ou seja, ele já nos dá um raio aí de 3 metros.
tem velocidade linear de 12 metros e espaço angular inicial de e seu espaço angular vale 2 rádios. Pessoal, espaço angular inicial é o ângulo inicial que esse cara tem, ou seja, 2 rádios. Beleza? Cuidado para vocês não olharem esse cara aqui, ó, espaço, e colocar o S. Beleza? Show. Ele vai dizer o seguinte: considere, olha, sabendo que o movimento é progressivo, determine. Letra A, velocidade angular. Pessoal, eu tenho a velocidade linear, que é 12 metros por segundo. Tem um raio, são 3 metros. Eu tenho espaço angular inicial, que é 2 rádios. Logo, vou utilizar a equação, que é a relação entre velocidade linear e velocidade angular, que diz que a angular é igual a velocidade linear dividida pelo raio. Então, 12 dividido por 3, velocidade angular é igual a 4 rádios por segundo. Tá? Questãozinha fácil, moleza para vocês. Letra B, período. Galera, mostra para mim aonde que a equação, a questão aí mostra a questão de alguma coisa que mostra período. Não tem. Então, eu tenho que arranjar alguma coisa que venha trabalhar com período. Eu sei que existe uma relação entre frequência e o período. E eu também sei que a velocidade angular pode ser 2π vezes f. Ora, se eu descobrir f, eu descubro, né? Se eu descobrir a frequência, eu descubro o período. Então, f, eu vou passar esse 2π dividindo, vai ser velocidade angular sobre 2π. Logo, frequência é igual a 4 dividido por 2π. Frequência vai ser 4 dividido por 2, 2 sobre π Hz. Mais uma vez, olha só, não vou mexer nesse π, porque a questão não diz o valor para ele. Beleza? Ora, se o período é o inverso da frequência, então o período é igual a π sobre 2. Beleza? Então essa daí é a minha resposta. Se a frequência, né, nós acabamos de achar sem querer aqui, eu nem percebi que a gente ia ter que achar a frequência. Tá aqui, né, letra C. A função horária do espaço angular. Esse tipo de questão, o aluno muitas das vezes pula. Pessoal, qual é a equação horária de algum movimento? É essa daqui. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se tudo que tem movimento circular tem ângulo, então espaço angular final é igual a espaço angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Logo, espaço angular final é igual a espaço angular, que é, olha só, 2 rádios. Então, 2 mais 4, que é a velocidade angular, vezes t. E aí, esse é o nosso espaço. A nossa função horária angular. Letra E. Espaço angular em t igual a 5 segundos. Então, ele quer saber quando t for 5, aonde que esse cara vai estar. Então, 2 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20.
mais 2, 22 rad, na verdade. É 22 rad. E aí, pessoal? Então, o que aqui significa, tá? Que ele está aí no ângulo de 22 graus. Então, deixa eu fazer um ciclo aqui bem rapidinho. Eita, assim é difícil. Olha só. Supondo que isso daqui seja um ângulo de 90, significa que esse corpo está mais ou menos assim, ó, pra cá. Deixa eu ver se eu consigo. Agora ficou melhor. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Vermelho para vocês verem. Então, esse corpo está aqui, ó, em 5 segundos. Esse corpo está aqui. 22. Ok? É isso que significa essa resposta aí. Beleza? Mais uma vez, não conseguiu entender a questão, tenta dar um retorno para ela, tá? Eu aconselho, era para ter dito no início, mas eu aconselho vocês não irem copiando a questão enquanto eu vou fazendo. Eu prefiro que vocês assistam primeiro explicando a questão para depois copiarem. Mas, se não entendeu, ainda assim, entre em contato comigo, seja via WhatsApp, seja no reforço. Próxima questão. Duas partículas A e B partem de um mesmo ponto e descrevem órbitas circulares concêntricas. Galera, olha isso aqui. Órbitas circulares concêntricas. O que é isso, tá, pessoal? Isso significa que ou elas estão ligadas sobre o mesmo eixo, né? Então, assim, ó. Ou elas estão se tocando pela lateral. Com períodos iguais a 2 segundos e 6, respectivamente. Então, o período de A é 2 segundos, o período de B são 6 segundos. Pessoal, o que aqui significa, tá? Isso significa que a roda A, a partícula A, na verdade, né? Ela, ela demora 2 segundos para dar uma volta completa e a partícula B demora 6 segundos para dar uma volta completa. E ele vai dizer o seguinte: determine a velocidade angular da partícula A. Logo, velocidade angular é 2π sobre t, 2π sobre 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, logo, π rad por segundo. Letra B. A velocidade angular de B. Ora, aqui é A, né? A, e aqui é B. 2π sobre o período, 2π sobre 6, dividido tanto em cima quanto embaixo por 2, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. Pessoal, o que isso significa? Tá? Isso significa que a partícula A ela percorre 180 graus em um segundo, que é isso daqui, tá? 180 graus. Lembra que em radianos é π. E a partícula B, em um segundo, percorre 60 graus. Tá? E aí eu vou fazer vocês visualizarem isso daqui de novo, que é para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Vou desenhar duas órbitas aqui.
para vocês entenderem. Então, a partícula A, ela percorre tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui em 1 segundo, tá? 1 segundo. Enquanto a partícula B, ela percorre, deixa eu achar aqui mais ou menos isso daqui, tá, pessoal? Vai percorrer isso daqui em 1 segundo. Então, olha a diferença do movimento das duas partículas. Beleza? Eu estou querendo que vocês visualizem o que está acontecendo. E aí, vamos para a letra C. O tempo necessário para que elas se encontrem pela primeira vez quando se movem no mesmo sentido. Opa! Preste atenção. Se a questão falou que elas partem de um mesmo ponto, descrevem órbitas circulares concêntricas e em algum momento elas vão ter mesmo sentido. E olha aqui, ó, sentidos contrários. Esse daqui não pode ser a estrutura que elas estão, e sim esse daqui. Beleza? Então, a gente vai utilizar aquelas equações que eu mostrei para vocês. Velocidade angular total será a soma das duas velocidades angulares. Por quê? Porque elas, na letra C, quer saber no mesmo sentido, logo π mais π sobre 3, né? Aqui subentende que tem 1, logo MMC de 3 em 1, 3 vezes dividido por 1, 3 vezes π, 3π, e aí a segunda eu só repito. Então, velocidade angular é igual a 4π sobre 3. Logo, se ela quer saber o tempo, né? Então, velocidade angular também é igual, velocidade angular total também é igual a 2π sobre t. Trocando esses dois caras aqui de lugar, ó, eu vou ter que o tempo necessário para elas se encontrarem será 2π sobre 4π sobre 3. Logo, fração de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tá? Manda embora esse π com esse π e eu consigo simplificar esse 4 com esse 2. Vai dar 3 sobre 2 segundos. Ou 1 segundo e meio. Beleza? Então, essa daqui é a resposta desta letra C. Que as duas órbitas aí circulares estão em um mesmo sentido. Porém, na letra D, ele quer saber quanto tempo que elas demoram para se encontrarem pela primeira vez quando se movem em sentidos contrários. Tá? E aí, a velocidade angular total será a subtração das duas velocidades angulares. Então, π menos π sobre 3. Velocidade angular total é 3π menos π sobre 3. Angular total é igual a 2π sobre 3. Logo, olha só, mesma coisinha da questão anterior,
Velocidade angular total é igual a 2π sobre o tempo. Tempo é igual a 2π sobre ωt. E aí, 2π sobre 2π sobre 3, fração de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Manda embora esse cara com esse. Então, o período vai ser 3 segundos. Beleza? Questãozinha com as duas alternativas finais aí. Bem difíceis, né? Assim, de vocês visualizarem, porque normalmente isso não é explicado em sala de aula, tá? Mas caso ocorra, saibam disso daí, certo? É melhor eu mostrar para vocês isso daí do que correr o risco e o professor colocar uma questão dessa e vocês não saberem responder. Próxima. Enem de uma época que vocês nem imaginavam nascer, tá? Enem que aí provavelmente o pai e a mãe de vocês tinham a idade de vocês, tá? Enem 1998. Em que opção a seguir a roda traseira dá um maior número de voltas por pedalada? Então nós temos várias configurações, só que vocês precisam ver isso daqui, ó. Por quê? Porque a pedalada ela será dada nesse na roda aí, né, nessa coroa que está no meio da bicicleta. Para que a coroa da roda traseira dê mais voltas do que a coroa que dá a pedalada, ela tem que ser menor. Agora, o quão menor? Muito menor. Então, nós ficamos entre a alternativa A e a alternativa B. Só que se eu estou buscando a que é muito menor do que a coroa central, logo só pode ser essa, letra A. Beleza? Se eu não me engano, esse foi o primeiro ano do Enem. Tá? Muita gente errou essa questão, tá, pessoal? A gente não soube responder essa questão na época. Um índice de erro assim absurdo. Beleza? Próxima questão. Na situação esquematizada na figura, temos duas polias A e B acopladas por uma correia inextensível. Quando a polia A gira, movimenta a correia aqui, por sua vez, faz a polia B girar também. E aí nós temos a polia A e a polia B, né? Polia A com 5 cm de raio e a polia B com 20 cm. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e as polias, supondo que A execute 60 RPM, calcule a frequência de rotação da polia de B. Pessoal, ele diz que a frequência de A é 60 rotações por minuto. Tá? 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1 segundo são quantas voltas? Tá? Eu tenho que dividir esse valor por 60. 60 por 60, uma rotação por segundo. Uma volta. Tá? Então, essa é a frequência da rotação da polia A. Tá? Isso aqui é da polia A ainda. Tá? Ó, frequência de A. Para descobrir a frequência da polia B, nós iremos utilizar aquela relação da transmissão de movimentos, do primeiro caso da transmissão de movimentos. Certo? Quanto que é a frequência de A? 1. Qual é o valor do raio de A? 5. Frequência de B eu não sei, porém eu sei o raio de B. É 20. 1 vezes 5. 5. Se esse 20 está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo.
Logo, frequência de B é igual. Se eu dividir tanto em cima quanto embaixo por 5, vou ficar com 1/4 ou 0,25 Hz. Aí, nossa resposta para a letra A. A velocidade linear de um ponto qualquer da correia B, né? Então, olha só que eu disse para vocês. Quando ele dá um valor para π, aí beleza, não preciso deixar o π ali presente, beleza? Então, letra B, velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Então, velocidade linear de B será 1/4 vezes 20, né? Aliás, eita, olha a besteira que eu ia fazer. Eu estava utilizando frequência e o raio. Eu não sei ainda a frequência angular, né? A velocidade angular. Olha só como que eu ia caindo na pegadinha da questão, tá? Vai ser 2π sobre, sobre não, vezes f. Velocidade angular é igual a 2 vezes 3,1 vezes 0,5 ou 0,25. 2 vezes 0,25, 0,5 vezes 3,1. Galera, essa resposta aqui vai ser 1,55 rad por segundo. Como que eu cheguei a essa resposta? 0,5 é a mesma coisa que metade, né? Então, 1 sobre 2 vezes 3,1. E aí? Posso também reescrever como sendo 3,1 sobre 2. E aí, metade de 3,1, 1,55. Porém, se eu quisesse fazer esse cálculo, tá aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai o 5, sobe 1. 3 vezes 0, 0. Vezes mais 1, 1. Boto 0 e 0. Somo 5, 5, 1. Dois números depois da vírgula, 1,55. Então, tá aí a nossa resposta para a letra B. Aliás, letra B não. Tem que ser a velocidade linear. Então, 1,55 vezes 20. Vezes 20, baixo zero. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Dois números, né? Essa vírgula aqui. Vou cá. V é igual a 31 metros por segundo. Show? Show. Agora sim a resposta final da questão letra B. Dúvidas? Entre em contato comigo. Ou então, tenta voltar aí. Talvez você tenha perdido só um passo que você não está compreendendo. Bom? Essa aqui é a última. A questão vai dizer o seguinte. Temos na figura a seguir duas polias A e B de raio A e raio B, sendo o raio de A 20 centímetros e o raio de B 60 centímetros. A polia gira com frequência igual a 1200 Hz, acionada por um motor.
Ah, detalhe, ó. Aqui é 0,2, tá? Por quê? Porque aqui é 20 centímetros. Então, uma vírgulazinha também, ó. São 3, né? Eu tava achando estranho. Tava com a atrás da orelha e botaram aquela vírgula aqui. Então, é 3,1 metros por segundo. Então, a polia A gira com frequência. Vamos anotar tudo, pessoal. 20 centímetros. Por isso que é bom anotar, tá, pessoal? Porque às vezes esses dados passam batidos e acontece isso que acabou de acontecer na frente de vocês. 1200 Hz. Aqui, ó, ele dizendo que a frequência de A é 1200 Hz acionada pelo motor. A polia B também gira, acionada pela polia A, por meio de contato entre elas. Não há escorregamento entre as polias na região de contato. Determine com que frequência a polia B gira. Pessoal, vamos lembrar aí, esse tipo de transferência. Esse tipo de transferência segue as regras do primeiro caso, tá? Velocidade linear das duas tem que ser igual, porém seguem essa regrinha. Então, logo, eu vou fazer frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Já vamos converter, né, pessoal? 20 centímetros em 0,2, 60 centímetros em 0,6. Então, eu vou ter que 1.200 vezes 0,2 é igual a frequência de B vezes 0,6. Pessoal, 0,2 e 0,6 são números decimais, sim ou não? Eu posso converter eles para fração. Fica mais fácil, tá? É 2 sobre 10 e 6 sobre 10. Ó, se eu matar um zero daqui com um zero daqui, vai ficar 120 vezes 2, 240, igual a frequência de B vezes 6 sobre 10. Esse 6 está multiplicando a frequência. Se eu passo ele para o outro lado, ele passa dividindo. Esse 10 está dividindo a frequência. Se ele vai para o outro lado, ele vai multiplicando. 240 dividido por 6. 24 dá para dividir por 6, que dá 4. 24 menos 24, 0. Baixo 0 para cá. E aí vai ficar a frequência de B igual a 40 vezes 10. 40 vezes 10, 400 Hz. E aí, pessoal, olha só. Vou colocar aqui lado a lado uma coisa para vocês observarem, tá? Percebam que a coroa A, ela é 3 vezes menor do que a coroa B, né? Essa polia A é menor 3 vezes do que a polia B. Só que a frequência de A, vou colocar uma cor diferente aqui, ó. A frequência de A ela é 3 vezes maior do que a frequência de B. Então percebam que se o raio de B é 3 vezes o raio de A frequência de A será 3 vezes a frequência de B.
ou frequência de B é a frequência de A dividido por 3. Tá? Existe também essa relação aí, beleza, pessoal? Óbvio que se existir essa comparação, se eu conseguir perceber isso, eu posso, basta eu fazer isso daí e não preciso fazer esse cálculo todo aí que a gente fez, beleza? Então, pessoal, com relação ao movimento circular, é isso, tá? Questões mais difíceis do que isso já não estão no nível de vocês, já em nível superior, beleza? Então, eu não acho que os professores de vocês vão fazer com que a questão aí, as questões sejam mais difíceis do que isso daí, beleza? Então é isso. Até a próxima videoaula.